Mais um corte do Bopismo pra você e não custa nada você clicar, deixar o like e se inscrever no canal. Vai me ajudar pra caramba e eu conto com você. Eu queria saber quando você se viu apaixonado pelo Botafogo. Tem um episódio específico que você falou, meu Deus, eu sou louco por esse time? Interessante, né, você perguntar isso, porque em, sei lá, uns 10 anos atrás, ou um pouco menos, o Marcelo Duarte, que fazia o Guia dos Curiosos, ele me convidou para escrever um livro, ele tem uma coleção de O Dia em que Me Tornei, né? E ele me convidou para escrever O Dia que Me Tornei Botafoguense. E, pô, fiquei pensando muito sobre isso, né? Quando foi, né? Porque tem um momento que mistura, assim, as suas memórias com o que você depois incorpora. Queria entender de verdade quando que eu virei botafoguense. E eu hoje acho que é alguma coisa entre 68 e 69 que eu virei botafoguense. Enfim, nasci em 61, eu tinha 7, 8 anos, que eu tenho lembranças muito vivas. Por exemplo, Copa de 70 eu já tenho certeza que eu era muito botafoguense, porque eu fiquei assim arrasado que o Rogério, que era o ponta-direita do Botafogo, que tinha sido convocado para a seleção, se machucou e não ia poder jogar a Copa. Ele acabou ficando com a delegação como o cara que assistia alguns jogos, ajudava dele. Ele ficou lá porque era muito querido. Isso foi um sofrimento para mim. Eu lembro que eu sofria porque o Rogério estava contundido. Isso é 1970. Tenho lembranças de, assim, meio obscuras, confusas em 67, 68, que é um grande ano do Botafogo. Mas, com certeza, eu resolvi dizer que é o dia em que eu virei botafoguense, um fato que aconteceu em 71, que eu já tinha 10 anos, e é uma tragédia, entendeu? É um negócio assim que eu chorei na arquibancada do Maracanã, com 10 anos de idade, que foi a final do Campeonato Carioca de 1971. Botafogo ainda era um timaço, né? Naquele ano tinha Carlos Alberto Torres, Jairzinho. Paulo César. Jairzinho não jogou a final porque estava machucado, mas era do time. Um time muito bom ainda. Estava super bem no campeonato. Na reta final, como só ia acontecer, empatou com 2 times pequenos, perdeu para o Flamengo, chegou na final podendo empatar com o Fluminense. Ainda assim podia empatar, apesar da vacilada na reta final. Meu pai me levou a esse jogo, tinha 140 mil pessoas no Maracanã, ali no concreto, né? Isso também eu tenho um pouco de saudade, não saudade, uma lembrança boa do Maracanã velho. E o jogo estava 0-0, e eu lembro, assim, se empatasse o Botafogo era campeão, eu estava com uma espécie de serpentina, acho que era uma serpentina, e eu ia rasgando de pouquinho em pouquinho, e que eu falei para meu pai, quando acabar a serpentina, o Botafogo foi campeão, que era quando ia acabar o jogo. E aos 41 do segundo tempo, um escanteio, a bola lançada na área, o Marco Antônio, que tinha sido também da seleção lateral esquerda, empurrou o Birajara, que era o goleiro do Botafogo, a bola caiu no pé acho que do Lula, do Fluminense, e empurrou para dentro do gol, e foi o Fluminense 1-0. E, foi um trauma isso para mim, porque o Botafogo tinha sido campeão em 68 e só voltou a ser campeão em 1989. Nossa, 21 anos. 21 anos sem título. E esse é uma experiência tipo 2 anos depois do último título, 3 anos depois. E, enfim, é um trauma fundador, assim, né? Então, provavelmente o Marcelo esperava que eu fosse contar uma história legal, edificante de como eu virei. Mas quando eu escrevi o livro, o Botafogo ainda já tinha superado isso, né? Já tinha sido pós-89, pós-95, né? Do Instituto Brasileiro. Mas eu achei que... porque esse período de sofrimento, sobretudo para a minha geração, é um período muito formativo, assim, sabe? Quem virou Botafogo na mesma época que eu, passou pelo que eu passei. É um negócio, cara, muito barra pesada, ter ficado 21 anos sem título, sabe? E é uma geração muito específica. São as pessoas nascidas ali a partir de 1955, início dos anos 60, e, enfim, que ficaram 20 anos sem título. Porque quem nasceu antes chegou a ver um timaço do Botafogo 61, 62. É o time que, final da Copa de 62 tinha 5 jogadores do Botafogo em campo, né? Isso aí eu acho que não tem nenhum outro caso no Brasil. Acho que não. Na final de Copa do Mundo, 5 jogadores do mesmo time no time campeão. É um negócio absurdo, né? Então, tenho ainda essa geração que viu isso. Agora, quem veio depois disso... Foi moldado na dor, né? Moldado na dor, quer dizer, ainda pegou esse time 67, 68, que é o time que vai para a Copa de 70, tinha Jairzinho, Rogério, que se contundiu, Roberto, Paulo César, e o Gerson, que tinha sido jogador do Botafogo até 69, foi vendido para São Paulo.
né? Então, enfim, ainda era uma coisa importante o Botafogo, né? E aí, entra numa draga, né? A partir daí. E essa derrota de 71 é muito marcante por isso. Porque, assim, o quase, né? É o quase no ápice ainda, tinha um timaço, mas vacilou e perdeu o título. E, enfim, e aí demorou muito para se recuperar, né? Eu tenho perguntado isso para algumas pessoas que vêm aqui. Eu perguntei para Marília Ruiz como que é o amor do corintiano. Ela falou que é um amor narcisista. A Alicia Klein, perguntei como que é o amor do palmeirense. Ela falou que é um amor amargo. E o Birner veio semana passada, perguntei como que é o amor do São Paulino. E ele falou que o São Paulino original, antigo, é um amor arrogante. Hoje é ultra passional. Eu queria saber como que você enxerga, como que o botafoguense ama. Porque eu tenho uma frase linda do Botafogo aqui, ninguém ama como a gente, que eu acho linda essa frase. Eu queria saber como que você enxerga, como que é o amor do botafoguense. Olha, eu acho que eu não posso falar por todos os botafoguenses, porque eu acho que tem diferentes gerações e diferentes maneiras de olhar o Botafogo. A minha geração, né, como eu te falei, é uma geração que sempre encarou o amor pelo Botafogo como também um sofrimento. Sabe? Sempre foi uma coisa que duas coisas que vieram juntas, muito amor, muita paixão e muito sofrimento. Mas isso é uma coisa da minha geração, né? E talvez um pouquinho depois ainda uma geração seguinte. Mas hoje não faz sentido, sabe? Eu vejo as novas gerações, né? Quem curtiu, né? Quem está curtindo o Botafogo nos últimos 5 anos, sobretudo, os últimos 3, digamos assim, uma molecada que, não quer saber disso aí, considera caretice, esse negócio de superstição de botafoguense ou pessimismo do botafoguense, que são coisas que eu carrego em mim, porque eu vivi isso. Eu tinha motivos para ser pessimista, eu tinha motivos para sofrer, enfim. Então, eu acho, não dá para falar em termos gerais. Eu não falaria em termos gerais, mas eu acho que o botafoguense com 60 anos de idade é um cara que sofreu mais do que festejou. Sabe? E isso é uma coisa que marca a tua maneira de... E você não abandona o clube, ao contrário, né? Eu acho que quem ficou, né, nesses anos todos, né, que penou e que viu muita coisa ruim acontecer, péssimas administrações, uma atrás da outra, jogadores ruins, enfim, né? Isso vai forjando o negócio, né? Mas eu acho que hoje a galera tá nem aí. A galera hoje em dia eu considero o Botafogo o melhor time do mundo e, né, bola para frente. Se não for o melhor, não aceita que seja o segundo melhor. Exatamente. É uma nova turma, assim. Tem até uma certa arrogância hoje, assim, dos jovens, eu acho, em relação a esse novo Botafogo. Você acha? Eu acho estranho, assim. Pra mim é estranho, assim, ver tanta felicidade, tanto otimismo, sabe? Eu não entendo isso, entendeu? Tipo assim, pô, o Botafogo tem que desconfiar, porque eu acho uma coisa surreal. O Botafogo em 2023, aquele 3-0, 4-3, aquilo talvez seja uma das coisas mais traumáticas que uma torcida brasileira passou. Né? Maiores dores que eu já senti, sem dúvida, foi ali. Foi um negócio... Como que você reagiu naquele jogo? Primeiro, uma coisa de incompreensão, né, cara? Você falou, não é possível que isso aconteceu. Depois, uma tentativa de explicar, né? Aí você começa a falar, não, porque se o Tiquinho faz o pênalti, se o Tiquinho faz o gol, se o Adrielson não tivesse feito... foi expulso, foi né? Uma falta, né? E foi exagero a expulsão, né? Porque ele chuta a bola, acerta o cara, mas não foi um pé na cara que nem o do Gregory, né? Sim. Não sei se era uma falta de expulsão, se o Tiquinho não perde, enfim, aí entra no terreno, você fala, não é possível. Aí quando você cai a tua ficha que daí o time nunca mais se recuperou daquilo no campeonato, e você entende, porque aquilo realmente foi um negócio... devastador, né? Devastador. É culpa do técnico? Não acho que seja. Tinha um bom técnico, né? Culpa dos caras, entendeu? Enfim, é um conjunto. Aí, futebol tem um lado, né, também psicológico muito forte, né? É um negócio... O time não conseguiu se recuperar, né, cara? O time depois... Eu acho que faltavam 9 rodadas, se eu não me engano, ou 11 rodadas depois daquele jogo. O time empatou acho que 7 vezes, perdeu. Não ganhou mais. Minuto do Bragantino, do Grêmio. Perdeu também 4-3 do Grêmio. Né? Exatamente. O Suárez fazendo gol. Foi um negócio, enfim... Aquilo pra mim, hoje vendo em 2025, é fácil falar, mas aquilo pra mim foi um teste de fé, sabia, cara?